Muito boa tarde. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Muito obrigado também ao pastor Zanetti, à pastora Kátia, que nos convidou aí com tanto carinho para estarmos aqui. E não conhecia essa igreja tão bonita, a história de vocês, como isso traz inspiração para a gente que tem estado no campo missionário também. Então, louvo a Deus e teremos um tempo muito agradável aqui. Posso dizer que não vou trazer nada diferente daquilo que os vossos pastores, os vossos líderes já ensinam muito bem. Mais uma coisa vamos aprender, que temos que ser uma bênção. Fala para essa pessoa, você é uma bênção. Mas você não falou com muita vontade não, desculpa dizer. Você é uma bênção. Eu quero falar um pouquinho da nossa história também. Sou casado já, com a pastora Denise há 28 anos. Temos 2 filhos, uma garotona de 19 para 20, um garotão de 16. Estamos no Evangelho desde berço, nasci numa igreja batista, no bairro Assunção, e Deus tem nos direcionado nesses anos todos. Tivemos à frente também do ministério durante muito tempo, até que em 2004 Deus foi nos levando para a obra missionária. E dali em diante nós sofremos uma imersão, nós fomos inseridos. Dali para frente a gente vai aprender que tem situações na vida que você só vai ter a resposta quando você estiver lá. É que nem quando Deus falou para Abraão pela primeira vez. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai no caminho que eu tenho para você. Aí Abraão falou, beleza, estou indo. Me dá o Waze aí, me dá o WhatsApp, me dá um Instagram, me dá o que você precisar. Aí Deus falou assim, não, vai indo, que no caminho eu te mostro. Muitas vezes, nós vamos aprender como cristãos, que é no processo, quando estamos lá, que o milagre acontece. É quando estamos imergidos, inseridos, envolvidos. Eu fico imaginando essa igreja em 2019, no auge da pandemia. Quantos que estiveram inseridos e fizeram parte deste milagre que tem aqui hoje? E dizendo assim, caramba, como é que nós chegamos até aqui? Deus fez você uma bênção. E daqui para frente, nós vamos descobrir que o papel da igreja é este tempo de comunhão, é um tempo de fortalecimento. Você sabe que no ano de 2014, quando nós colocamos o nosso pé na África pela primeira vez, foi tão estranho. Fala assim para essa pessoa, foi tão estranho. Pode falar para ela, foi tão estranho. Fala assim, aliás, Deus faz umas coisas esquisitas. Agora fala assim para essa pessoa, você é esquisito mesmo. Quando pisamos na África a primeira vez, chegamos lá, eu, pastor Alexandre e pastor Sérgio pela primeira vez. Chegamos no aeroporto, um pastor brasileiro, 20 anos radicado lá, disse assim, que bom que vocês vieram. E estávamos orando contra, eu falei, pronto. Como é que pode o pastor que está nos acolhendo na base, dizendo que estava orando contra nós? Ele falou assim, não, a gente ora assim, Senhor, se quem for vir para cá lá do Brasil, vier para dar trabalho, o Senhor nem deixa tirar o visto. Eu falei, por quê? Porque o reino de Deus, ele não tem espaço para vaidade. Ele não tem espaço para egoísmo. E hoje nós vamos aprender aqui por que Deus nos fez uma bênção. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 13,
verso 13. Eu quero deixar uma frase aí também. Quantos conhecem a vida do pastor Billy Graham? Todos, né, pastor Zanetti? O Billy Graham é um grande evangelista. Ele disse assim: de um lado ao outro da Bíblia, somos ordenados a sermos gratos. A gratidão é o fluxo natural de um coração que está sintonizado com Deus. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Vamos ler essa palavra. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. E segura teu dedinho aí e depois vai para Lucas capítulo 7, verso 1 a 10, por favor. Segura o dedinho aí aberto em 1 Coríntios 13, 13. E Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 1 a 10. Então vamos lá, 1 Coríntios 13, 13. Paulo dizendo à igreja: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E destes três, o maior é o amor. Agora vamos lá em Lucas capítulo 7, verso 1 a 10. Diz assim: e depois de concluir todos os discursos perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e à beira da morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, clamaram muito dizendo: Senhor, é digno que concedas isto, porque amas a nossa nação, e este centurião foi o que edificou a própria sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa do centurião, enviou-lhes uns amigos dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres aqui em meu telhado. Por isso, nem ainda me julgue digno de ter aí, porque apenas uma palavra que o Senhor der, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Verso 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo a todos vocês, que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam aquele servo totalmente curado. Vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui na sua presença e na sua casa. Esse é o momento que agora é o Senhor quem fala. Nós já cantamos, nós cumprimentamos uns aos outros, nós entregamos o nosso louvor, a nossa gratidão. Agora é o momento que o Senhor vai falar com a gente. Pedimos que o Senhor tire de nós toda preocupação, aquela ansiedade, Senhor, que muitas vezes nos acomete de tantos problemas durante a semana. Mas dediquemos agora, Senhor, esse tempo a Te ouvir. Muito obrigado. No Teu nome nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos lá. As 3 virtudes para ser uma bênção. Existe uma grande diferença entre ser abençoado e ser uma bênção. Você é abençoado? Você é abençoado ou não é abençoado? Você é abençoado. Agora, você é uma bênção? Então vou perguntar para o teu cônjuge se você é uma bênção mesmo. Vou perguntar para o teu chefe se você é uma bênção. Vou perguntar para os teus filhos se você é uma bênção.
Existe uma grande diferença entre ser uma pessoa abençoada e ser uma bênção. Eu me lembro que quando nós estávamos em viagem na cidade de Beira, Moçambique, o pastor Itamar disse assim: agora nós vamos lá para o orfanato. O orfanato, um terreno doado e que acomodam mais ou menos 500 crianças. Chegando lá no carro, ele disse assim para mim, ou para a comitiva, né? Ó, vocês aí preparam o sermão, porque vocês vão pregar para 500 pessoas. Eu falei, nossa! E jogou a bomba para o nosso colo. Bem, eu como uma pessoa mais, assim, frágil, né? Cheguei para o meu sogro e falei, sogro, pastor Alexandre, agora é com o senhor. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o teu cunhado, meu outro genro, pregar, o pastor Sérgio, que é teólogo. Eu falei, é com você. E ele vai lá, e o jipe mandando Beira lá, andando na cidade da estrada, e quebra daqui e tal, e o pastor Sérgio fazendo o sermão, a introdução, e eu pensei, tá lascado. Chegamos na cidade de Beira, fomos adentrando as aldeias, 500 crianças sentadas, e aquele pastor disse assim, bem, antes de vocês pregarem para elas, a última refeição que eles tiveram, já fazem mais ou menos 30 horas. Quando ele disse isso, eu pensei, falei, meu Deus, como pregar, como ser uma bênção para quem está necessitado. O que eles queriam de nós ali a priori era o que nós vamos comer, o que nós vamos ter, quem são vocês, o que vocês estão fazendo aqui. Quando você vai para a obra missionária, você não vai se comparar por ser melhor ou pior, maior ou menor. Não, você aprende que a igreja é aquela que acrescenta e não subtrai. A igreja não é aquele formato, quando você está nas missões, não é um formato de que você agora tem uma retórica a dar. Mas a igreja precisa adentrar nas necessidades. E naquele momento o pastor Sérgio olhou para mim e disse, não tenho o que falar. Como que eu vou falar se esses meninos estão aqui há quase 30 horas sem comer? Aí o pastor disse assim, aprendam uma coisa, você é uma bênção. Você é uma bênção. A tua oferta é uma bênção. A tua oferta hoje aqui vai pregar o evangelho, servindo um pão e um pedacinho de peixe para 500 crianças. E quando nós fomos dando, a pregação do evangelho foi essa. Olha, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ele não esqueceu de você. Ele está aqui com você. Ele moveu tudo isso por você. E aquelas crianças ouviam, viam, e agraciados no coração, porque tiveram uma necessidade suprida. Então o que a gente aprende? A primeira coisa aqui, quando você se reúne como igreja aqui, nesse templo tão bonito que Deus deu a vocês, se o Senhor Jesus estivesse à porta daquela igreja, aqui atrás de nós, com o anjo Gabriel e Miguel do lado, e fizéssemos uma fila indiana que fosse lá para o fim da rua, e Jesus falasse próximo, aí você vinha, eu vinha, e ele dissesse assim antes da gente entrar aqui, quem é você e o que você está fazendo aqui? Qual seria a nossa resposta? Quem é você e o que você está fazendo aqui? Então, para você ser uma bênção na vida de uma pessoa, temos que passar por 3 etapas. Primeira etapa, repete comigo, primeira etapa, o estado de ser. Segunda etapa, agir segundo Deus e não sobre mim. E terceiro, sacrificar o eu. Vamos lá, primeira etapa então, para sermos uma bênção,
é a qualidade de ser. Você já é abençoado por Deus, como diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Porque em Deus temos sido agraciados, temos sido abençoados. Então você já é uma pessoa abençoada. A pergunta é que o estado de ser não está associado com aquilo que você tem ou não tem. Ser é a sua essência em Deus que está transformada. Queridos, talvez eu não falei aqui, minha esposa e eu, nós somos da área da psicologia. Temos uma clínica em São Caetano, atendendo muitas pessoas, há alguns anos. E quantos cristãos chegam lá e não têm o ser abençoado? Não tem a essência transformada. Porque, vamos colocar uma coisa aqui. Quantas vezes você já veio entristecido para a igreja? Quantas vezes você já veio decepcionado? Quando você jantou o pastor na sua casa naquele dia antes. Quando aquele líder não ligou para você, menosprezou você, e as tuas emoções foram mexidas. O estado de ser uma bênção não é por aquilo que você sente. O estado de ser uma bênção é por aquilo que você pensa em Deus sobre você. Gênesis capítulo 12, quando o Senhor falou a Abraão, verso 1 e 2, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e seja você uma bênção. Ele estava dizendo, seja, não sinta. Você é. A partir do momento que você tem o que oferecer. Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados. Mas Gênesis diz que nós somos uma bênção. Então a qualidade do ser vai trazer a luta no segundo passo. Agir segundo Deus e não segundo o que eu sinto. A coisa mais difícil que nós temos visto dentro de uma igreja ou no meio cristão, como os crentes estão com as suas emoções feridas. Você sabia que nós batemos o recorde, que hoje somos aproximadamente 40, está dando em torno de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Amém? Dá um glória a Deus aí. Agora vamos lá. E tem 50 milhões desviados. 50 menos 50... eu acho que estamos perdendo alguma coisa. Por quê? Porque você agir segundo Deus e não segundo você tem a tua mente voltada aos princípios que só Jesus pode dar. Então, você brigou com teu cônjuge essa semana e não quis vir aqui. Por quê? Porque o teu coração está desanimado, está ferido, mas não é sobre você. É sobre Cristo. Vindo para cá, você passa a receber a essência de que você é uma bênção. E terceiro passo, sacrificar o eu, ou sacrificar o ego. Sacrificar o ego. Primeiro que o ego é um problema. É ou não é um problema? Você sabe que você é difícil? Alguém já te falou que você é difícil ou não? Não? Então fala assim, você é difícil, irmão. Você é bem difícil, irmão. Aliás, irmão, você é só a graça de Deus. Alguém já te falou que você é só a graça de Deus? Vou contar um testemunho para vocês. Isso aqui foi engraçado. A minha menina, né? Que hoje meu filho e minha filha estão na igreja Videira, ali em São Caetano. A minha filha começou a ter contato com um jovem, né? Um jovem lá do louvor, um líder de célula. Aí ela falou assim, pai, estou conhecendo, né? Estou conhecendo um menino. Eu falei, será que é meu futuro genro? Eu falei, que beleza, né? Vamos lá. Aí, reuniu ali nós 4 na mesa,
Então, pai, olha, nós vamos trazer aqui o menino que quer conhecer a nossa casa, né? E lá dentro do meu coração, eu assim, nossa, estou sendo honrado, né? Nossa, que milagre. Estão contando com o chefe da casa, né? Estão falando para mim que agora o menino vai vir. E eu falei, o peito já encheu, né? Isso aí, eu que mando nessa jossa aqui. Eu que mando aqui, essa casa. Isso aí, filha, vamos lá, conta aí, conta aí. Então, pai, o garoto vai vir. Aí o meu filho falou assim, então, pai, o menino está vindo aí, conheço ele e tal. Eu falei, nós vamos ficar atentos. Então, pai, o problema não é ele, é o senhor. Então, pai, ó, quando a gente for comer alguma coisa, não come de boca aberta não, pai, por favor. Ô pai, não fica pegando as coisas com a mão antes da oração. Ô pai, você fala muito alto. Ô pai, eu falei, para. Eu tô achando que o esquisito era o menino. Não, o esquisito sou eu. Vocês estão me modelando. Pai, porque a tua energia é muito forte. Você vai assustar o garoto. Aí eu falei assim, quer dizer então que nessa conversa toda eu sou o mais difícil? Aí todo mundo de forma unânime, né? Cadê a Beca aí? De forma uníssona. O ego. O eu. Para você ser uma bênção, é o estado do ser, é agir segundo Deus e não segundo aquilo que você quer. Porque Deus, quando institui o seu reino, como nós cantamos aqui, ele é eterno, é cheio de misericórdia, mas ele é um padrão espiritual. Nunca o reino de Deus vai ser modelado a mim e a você. Somos nós que temos que passar agora pelo condicionamento até ele. Sabe por que nós somos 50 milhões de pessoas desviadas nesse país? Porque 50 milhões quiseram mudar a igreja segundo eles. E não segundo aquilo que Deus estabeleceu para ser uma bênção. Para você estar aqui, não maior ou menor que o seu irmão, mas nós estamos aqui para um único propósito. Aqui dentro recebemos a palavra profética, aqui dentro recebemos o ensino da palavra de Deus, aqui dentro recebemos a comunhão, sermos fortalecidos, cantarmos, alegrarmos, chorarmos, mas saindo daqui, temos que ser aquilo que diz lá em Mateus capítulo 6, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que olhando para vocês, o mundo, as pessoas, deem glórias a Deus Pai que está nos céus. Você querendo ou não, você brilha. Você aceitando ou não, você lutando contra o teu pecado ou não, você é uma bênção para quem está do seu lado, pode ter certeza disso. E agora, abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 7, nós vamos falar do centurião romano. E eu vou voar aqui rapidinho para entregar a palavra o mais breve possível. Um centurião romano, capítulo 7 de Lucas, eu quero que você mergulhe aqui comigo, e nós vamos ver as 3 virtudes, o estado de ser, agir segundo Deus e sacrificar o eu. Quem era este soldado romano? Bem, a Bíblia não fala o nome dele. Provavelmente, um homem que não era cristão. Provavelmente, não era um cristão. Um homem que provavelmente tinha muitos comprometimentos espirituais, muitos comprometimentos religiosos, mas era um homem militar, um funcionário público. Disse que toda a Judéia, Cafarnaum, todas aquelas regiões, tinham mais ou menos 60 centuriões. Centurião era um militar de alta patente que cuidava a média de 80, 100 soldados. Ele era responsável pelo treinamento, ele era responsável pelo equipamento bélico, ele mantinha a ordem, mas a Bíblia não fala o seu nome. Às vezes dentro de uma igreja, como a gente quer que o nosso nome apareça, não é? Não é verdade?
Você que é obreiro dessa casa, que está esperando na fila, será que um dia vão me chamar? Será que vão me dar a oportunidade? Querido, isso não é preocupação sua. Você é uma bênção aonde você está, aonde você vive, com quem você conversa, aonde você trabalha. E esse homem aqui, que a Bíblia não fala o nome, não fala que era um cristão, mas começa a dar indícios de que ele não era um homem abençoado. Abençoado ele sempre foi, porque ele tinha o soldo militar romano, ele era um homem de alta patente, a casa dele era muito boa, ele já era abençoado e não era crente. Abençoado, mas não crente. Tem crente que é abençoado, mas não é bênção. O outro que não é crente é abençoado e é uma bênção. E eu quero levar você a pensar aqui comigo. Esse era um homem que facilitava a vida das pessoas. Comigo. Jesus, capítulo 7, verso 1. Jesus, concluindo seu discurso lá em Cafarnaum. Agora que você vai ver uma revelação aqui, muito legal na palavra, hein? Vamos lá. Verso 2. E certo servo, o que tinha? O certo o quê? Servo. Algumas traduções dizem o quê? Escravo. Tudo bem até aqui? Espera aí. Centurião romano, militar, um homem que lidava com a espada, sangue nas mãos, um homem de confronto. Quantas incursões romanas ele já participou e quantas decapitações também. De repente você vê uma pessoa atrás da sua patente, um coração sensível. E ele vai se preocupar com um cego, e um servo. E no verso 3 vai mostrar uma coisa. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes o quê? Uns anciãos da onde? Judeus. Olha isso aqui. Ele era um militar, para você entender o contexto aqui, romano e judeu não se dava muito bem. É que nem torcer para o Corinthians ver o Palmeiras perder o Mundial. O corintiano fica feliz, não fica feliz? Não vamos falar de futebol, pastor, vamos deixar para Argentina e Brasil. Não se davam bem. Por quê? Porque eles entendiam que os romanos eram algozes, e de fato eram algozes. Cobravam impostos a mais, não tinham tabela de medida, eram injustos. Eles matavam sem julgamento, não respeitavam o sinédrio. Agora você vê um homem aqui, olha que curiosidade, ele tinha contato com os anciãos judeus, e ele fala assim: olha, pessoal, meu servo está doente, eu sei que Jesus está chegando aqui, eu vou pedir um favor para vocês, tem como vocês intermediarem a minha ida até lá? Porque eu sou romano, se eu chegar lá, o que vão pensar? O que vão achar de mim? E os anciãos, tudo bem, centurião, nós vamos lá. Chegando a Jesus, olha o verso 4 e 5, os judeus disseram assim: Senhor, esse que nos enviou é um homem que ama a nossa nação e nos ajudou a construir uma sinagoga. Está escrito na palavra de Deus. Quando Jesus ouve aqueles senhores de cabelo branco: vocês estão vindo falar comigo em nome de um centurião romano que tem um coração sensível por um escravo, e esse homem ama a nação de Israel, e esse homem ajudou vocês a construir uma sinagoga. Aí Jesus pensou assim: isso daqui tá para mim, mais um improvável. Deus tem prazer em um scanner perfeito
para olhar os corações mais improváveis, mas corações que têm intencionalidade, corações que não são perfeitos, mas corações que têm verdade dentro do peito. A primeira coisa que Jesus olha para aqueles anciãos e diz assim: sério? É esse cara que está mandando vocês vir aqui? Naquele momento, diz assim, naquele momento, o Senhor Jesus encontrou a intenção daquela pessoa. Qual é a tua intenção nesta igreja? O que inspira você todos os domingos e quartas, em campanhas, a vir aqui? Será que o microfone, se chegasse no domingo, às 5 horas da tarde, Jesus e o Gabriel e o Miguel de um lado perguntassem para mim e para você: quem é você e o que você está fazendo aqui? O que eu e você responderíamos? O Senhor Jesus olhou o quê? A intenção de um homem improvável. Alguém que era um gerador de fé. Você talvez ainda está em processo de transformação. Glória a Deus por isso. Você está acertando os ponteiros do teu coração. Só agora que você está sendo entendido pela sua família pela primeira vez. Talvez você pense: não tenho o que dar. Você é um gerador de fé. Você é uma bênção, porque você tem fé para fornecer às pessoas, como diz Tiago capítulo 2, verso 14 a 17. Olha, mostre as suas obras que eu mostro a minha fé, porque se não tiver fé, as obras são o quê? Mortas. Você é um gerador de fé. Essa foi a maior linguagem que chamou a atenção daquele homem improvável, daquele homem esquisito, um soldado romano gerando fé por um escravo. Quantas vezes os vossos pastores vêm gerando fé em você? Só que fé, querido, a igreja proporciona comunhão, a igreja proporciona a palavra, a igreja gera todo este movimento de unidade, mas a fé é só sua. A fé é só sua. Não tem como você terceirizar a tua fé, não dá. Eu me lembro que o primeiro culto que nós tivemos na base missionária foi a coisa mais doida que eu vi na minha vida. Eu que eu sou numa igreja batista, irmão. Sabe que a igreja batista que eu nasci era batista regular. Quem lembra da batista regular? E eu era um desregulado, é verdade. Era. Fugi da classe de batismo 3 vezes. Um dia o pastor Eládio, que estava no meu casamento, disse assim: vem cá, meu filho, vem cá. Eu falei: ixi, mais uma. Eu falei: o que eu fiz, pastor? Ele falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você deve ter um TDAH forte. Eu falei: tenho mesmo. Ele falou assim: cara, você começa uma sala e não termina. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se eu te der uma lição aqui agora, você responde. Não responde? Eu falei: eu respondo. Ele falou: então vamos lá. Irmão Márcio. Eu falei: pois não, pastor. Se você morrer hoje, agora aqui, você vai para onde? Eu, pastor, eu tenho a certeza que eu estou salvo. Ele falou assim: então, filho, pelo amor de Deus, vamos entrar naquele tanque ali, vamos lá, pelo amor de Deus. Vamos lá, filho, vamos. Eu falei: pastor, mas faltou uma lição. Rapaz, você já fez a 7 3 vezes, você já fez a 4 2 vezes, você já fez a 13ª, só faltou a 15ª, que é ser dizimista. Eu falei: acho que era isso, eu não queria dar o dízimo. Não, dava o dízimo. Você é um gerador de fé. A fé é só sua. E quando eu estava lá na África, naquele culto esquisito, de repente veio uma obreira, assim,
Uma festa, o culto começou porque o africano gosta de fazer festa, irmão. Sabe o que fizeram com a gente no culto, pastor Zanetti? Quando você estiver lá, já se prepara. Foram apresentar a comitiva lá, estava eu, pastor Alexandre e pastor Sérgio aqui. Aí foi chegando um diácono aqui. Eu falei, vai expulsar o demônio da minha vida. Ô Jesus, acho que a oração contrária não deu certo, mas tudo bem. Vai. Aí chega mais um outro diácono aqui. O pastor lá falando, irmãos, estamos aqui com a comitiva do Brasil e tal. Aí daqui a pouco chegou outro diácono aqui atrás. Eu falei, pronto, vamos me exorcizar nessa bagaça aqui. Eu falei, Jesus, deixa eu ver qual foi o pecado que eu não cometi, porque aqui na África tem demônio pra caramba. Oh, meu Deus. Então, irmãos, como é que a gente recebe os nossos missionários do Brasil? Pegaram a gente no colo. Você lembra disso, querida? E foram jogando para cima. Eu falei, pronto. Eu vim para uma igreja para ser batizado em missões, encontrei um bando de louco. Irmãos, nunca duvide da maneira de Deus. Deus faz coisas muito doidas que aos meus olhos e aos seus muitas vezes não bate aqui. Como Paulo disse, o evangelho que temos parece ser loucura diante das pessoas. Aquele sábio do mundo não entende, mas quem tem a sabedoria do Espírito entende. Você olha quantas coisas improváveis, como que Davi derruba um gigante com uma pedra. Como que o Senhor cospe no chão, quebrando as leis de purificação e taca barro na cara de um cara e o cara vai enxergar. Como Deus chama um religioso chamado Saulo para depois se transformar em Paulo, para ser o maior evangelista da sua época, o homem que mais registrou missões em toda a história bíblica do Novo Testamento. Como é que Deus chama um homem, um Lucas, um médico, formado em Atenas, cheio de culturas? Porque o agir de Deus não é o meu e nem o seu. A maneira que Ele vai fazer com você nesses dias, não estranhe, apenas fique em uma única posição. Eu sou uma bênção. E quando Deus te abençoar, olha aqui para mim, olha para meus olhinhos verdes, olha aqui. Tudo que Deus te der, tudo que Ele afirmar, as esquisitices que Ele fizer, e você, essa semana que vai nascer aqui, ó, você receber a bênção, aprenda uma coisa. Tudo que você fizer em Deus tem que passar no altar, tem que ter gratidão. Tem que ter reconhecimento. Você tem que entender que o que você é e o que você tem não é para você. Você é um gerador, você facilita a bênção de Deus na vida de alguém. Deus vai te prosperar, diga assim, Deus vai me prosperar muito. Se você não quiser, eu aceito, irmãos. Eu estou precisando ampliar o trabalho lá, eu aceito. Só que você vai abençoar quem? O que você vai dar? O que você vai sacrificar? Eu me lembro que nós estávamos numa aldeia. Quantos livramentos nós vimos ali? Livramentos da perseguição, porque ali, a parte norte da África, ela é islâmica. E tinham missionários. Inclusive no culto que nós estávamos, uma missionária estava com a camisa cheia de sangue. Celebrando muito. E eu curioso, né? Psicólogo é assim, né? Todo louco, né? Falei, caramba, o que aconteceu com essa mulher? Será que foi alguma hemorragia? Falou, não. A aldeia dela foi atacada, ela está viva. Então, como ela veio para o culto aqui, ela acha que o último culto da vida dela é esse. Por isso que o africano festeja, porque pode ser o último. Como é que é, irmãos? Como é que é? Vamos lá. Então eles festejam porque pode ser o último. A gente está um pouquinho perdido, irmãos, em relação ao Brasil, está um pouco perdido, né? Porque hoje, a igreja está que nem cinema, 3D, 2D, dublado.
Que igreja que nós temos hoje? Nós temos igreja com fumaça, sem fumaça, preta, branca, rosa. O que mais? Tem igreja que tem som bom, tem igreja que não tem som bom. Aí hoje está assim, hoje a oferta está parecendo uma feira. E eu estava lá, vendo aquela mulher com a camisa ensanguentada. Uma semana antes, um missionário brasileiro morreu de malária. E eu peguei malária lá também, quase que eu fui. Eu falei, Jesus, por que eu não sou um facilitador? E no último dia, estava para vir embora numa crise terrível. Aquele pastor me chama às 2 horas da manhã, por meio de uma aldeia, e fala assim, vem cá, aqui não tem nada. Só tem essa miséria que você está vendo, porque o país é comunista. Toda a riqueza é saqueada, isso é literalmente, eu vi isso lá. A riqueza do país é vendida, há uma perseguição muito forte. Ele diz assim, mesmo com tudo isso, nível de doença elevadíssimo, eu sou um pastor muito feliz. Eu falei, pastor, por quê? Ele falou que quando você voltar para o Brasil, você vai ver pastores que não são facilitadores, crentes que são consumistas. Eu falei, crente consumista? Que raio que é isso? É aquele crente que vem para a igreja dizendo assim, o que vai ter hoje aí no cardápio? Hoje é a Beca que canta, se não for, que louvorzinho, hein? Hoje vai ter um pregador de fora, não vai ter, é o mesmo pastor, não é? É aquele líder, não é? Nos tornamos cristãos consumistas. E se hoje fosse o último culto? A última vez que você vai ter a chance do altar de Deus para receber daqui a virtude dos céus, a alegria da fé, a comunhão entre irmãos. Esse homem, esse centurião, ele era um facilitador, ele era alguém que promovia a bênção. Segundo ponto, ele amava sem interesse. Amar sem interesse é alguém que tem a capacidade de perder a própria razão. Olha que coisa doida. Eu fico pensando Jesus olhando assim para aqueles anciãos, dizendo assim, gostei desse esquisito que vocês me trouxeram aqui para eu visitar. Gostei. Esse cara é um cara, ele é o improvável. Esse cara não tem interesse próprio, porque ele conseguiu perder a sua própria posição. Aí Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, verso 14, diz assim, o amor é o vínculo da perfeição. Espera aí. Se você é difícil, eu sou difícil, você é esquisito, eu sou esquisito. Nosso ego está em alta. Somos consumistas. Como é que Paulo agora diz que nós somos perfeitos ou aperfeiçoados no amor? Se nós somos tão problemáticos. Você quer ver como nós somos problemáticos? É só acontecer algo contrário a você no sábado à noite e você não tem ânimo nenhum para estar aqui no outro dia. É ou não é? É ou não é? Sejam sinceros. Já aconteceu isso contigo, pastor? Já aconteceu, pastora, também? Aconteceu com você? Já aconteceu com você, Marcos? Por que será? Porque nós não queremos perder a nossa razão. Não é o que você sente, é a sua qualidade de ser uma bênção. Nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo que quando nos reunimos, somos tão diferentes, mas em Cristo nós somos nivelados. Olha para essa pessoa que está ao seu lado. Diz assim, eu e você somos iguais.
Agora fala assim, irmão, eu quero te servir. Somos nivelados. Na cruz nós somos iguais. Ou seja, na cruz mais graça, na cruz mais misericórdia, na cruz mais força, na cruz mais ânimo. E quando vamos à cruz, menos de nós, menos reclamação, menos murmuração, mais doação, mais bênção, mais sermos abençoados. Na cruz nós somos nivelados. E o Senhor Jesus disse, eu vou lá ver aquele homem. E Jesus para o seu sermão, o sermão da montanha, ele desce para conversar com os anciãos e vai até a casa daquela pessoa. Olha aqui para mim, você pode estar afundado no maior problema. Se a tua oração tiver intenção, essa semana o Senhor vai até você. Vai vir com o escape que você está precisando. Vai mandar a você aquela coisa que estava amarrada. Ela vai mandar a liberação disso. Apenas conserve a tua intenção. Não negocie a tua posição. Não abra a mão dela. Não faça isso porque você está sendo pressionado e pressionada. Deixa que no tempo oportuno, o céu inteiro já está sabendo do que você está passando, mas o Senhor Jesus está depurando a tua intenção. Até quando você vai ficar com a verdade que Ele tem para você, sem abrir mão para ir te socorrer? E o Senhor Jesus falou, eu vou até a casa desse centurião. Quando ele está indo, os anciãos ficaram para trás, os anciãos que o próprio soldado mandou. Aí ele estava chegando em casa, o soldado falou, deixa eu mandar os meus amigos, agora são os amigos, não são mais os anciãos. Vai lá e fala para Jesus, olha Jesus, não entre na minha casa. Talvez o Senhor vai se incomodar, porque sou uma pessoa de comprometimento religioso. O ouro que o Senhor vai ver na minha casa é fruto de sangue. São espólios que eu tive que destruir vidas para ter o que tenho, porque era um hábito da guerra. E humildemente aquele homem diz, Senhor, não sou digno, não sou dono de nada, não tenho nada. Eu tenho uma patente, mas não tenho nada. Eu tenho um dom e não tenho nada. Eu tenho um talento, mas também não tenho nada. Porque só o Senhor entende a minha intenção. Só o Senhor. Só Deus sabe a tua verdade e o teu valor. Tem gente que espera muita validação. Você é um gerador de fé. A tua validação já está dada. A Bíblia já validou você há muito tempo. A palavra de Deus já perpetuou em você a posição de filho, de filha, alguém que não depende de ser afirmado por ninguém e por nada. Não se choque. Peço licença aos pastores dessa casa. Se um dia esses pastores, esses obreiros não validarem você, ou você compõe 50 milhões e mais um, ou você diz, a melhor placa que uma igreja tem, a placa de Romanos capítulo 11, lá no último verso, a minha placa é, porque dele, por ele e para ele são todas as
coisas. Glória a Deus, meus irmãos. Você pode aplaudir o Senhor, dar um glória a Deus. Que a tua fé vai ser potencializada nessa igreja aqui. Essa igreja que está mergulhando em missões. Essa igreja que está passando por lutas. Mas eu vou dizer uma coisa, pastor Zanetti. Como um dia eu ouvi lá naquele teto africano chamado céu. Igreja que sustenta a obra missionária nunca quebra. Amém. Nunca para. Deus é o maior interessado em abençoar você. Você tem um parceiro. Como um dia disse o grande John Wesley. Lembra da história do John Wesley? O inglês missionário que fundou a igreja metodista no mundo. Pastor, que era o pai dele era pastor e a mãe também, eram obreiros. Quando a casa dos Wesley pegou fogo, o pequeno John, pequenininho, 5 anos, estava no andar de cima. Foi tirado às pressas, quase que ele morre. E o pai disse, está aí a tocha tirada do fogo. Aí chegaram, pastor, o senhor perdeu tudo. Ele disse, perdi tudo? Perdi tudo? Tem proteção. É só um iPhone 17. É Xiaomi mesmo. Eu tenho tudo. Eu tenho a palavra de Deus. Você não perdeu. Você só está sendo depurado na sua intenção. Você não desistiu. Você só está ganhando a verdade da tua intenção. Você não está parando. Quem disse que você está parando? Você não está parando. Você só está aprendendo a estratégia de Deus. E o Senhor vai te alcançar essa semana aqui. Você crê nisso que eu estou te dizendo aqui? Então levanta a tua mão direita. Se você crê, diz assim, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque essa semana eu vou receber o que eu preciso, e o teu nome será glorificado. Pode aplaudir o Senhor, recebe aí. Não esqueça disso. Na cruz somos nivelados. Amamos sem interesse, perdemos a nossa própria razão. E o Senhor, quando vai até aquele homem, diz, vou lá, e o Senhor é surpreendido por uma coisa. Senhor, não entre na minha casa. Naquele momento, Jesus olha para o discípulo e fala, gente, só um minutinho. Eu fico pensando, Jesus, está aqui os amigos do centurião chegando, Senhor, é o seguinte, ó, a gente agradece, o Senhor está aqui a 50 metros da casa do cara aí. Ele está pedindo para o Senhor não entrar, porque tem uns negócios meio brabos lá, sabe? E o Senhor é santo. É assim, aonde tem santidade, Jesus entra. Aonde não tem, ele se limita. É ou não é? É ou não é? Ou o culto santifica você? Culto santifica você? O que santifica você? Não é? Está aqui? João 17, santifica-os na palavra. Chega de ser crente consumista, hein? Está na hora de você abastecer tua energia em casa, não aqui. Aqui é só para celebrarmos a fé, os crescimentos e as almas. Aqui é lugar que você vai celebrar e dizer para os teus pastores qual é a próxima missão, porque Deus é conosco. Ebenezer até aqui tem nos ajudado, Senhor. Aleluia. Senhor, até aqui o Senhor está com a gente. Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para o anjo da igreja? É um terreno do lado, é o ampliar de uma missão, é estarmos emergidos, é sustentarmos os obreiros, é sustentarmos os nossos líderes. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Chegou o momento de você vir para cá
com todo o teu coração. Sei que não chegamos na igreja abastecidos, porque somos consumidos durante a semana com muitos problemas dentro de casa, problemas no seu trabalho. Mas faça um esforço, sacrifica o teu eu, para que você, quando chegar aqui, venha por Jesus, porque Ele fez você uma bênção. E eu vou encerrando dizendo uma coisa. Terceira coisa para você ser uma bênção: viver uma graça, favor. Você sabia que a palavra charis ou caris vem do grego, que significa presente de Deus? É a famosa palavra carisma. Crente não é carismático. Crente é agraciado. Você é uma pessoa cheia de graça. Aliás, irmão, você é só a graça. Eu e você somos só a graça. Antes de Jesus, nós éramos a desgraça. Agora você é a graça. Fala assim para essa pessoa: você é só a graça. O irmãozinho fez ali: só a graça. Senhor, só a graça. A pessoa agraciada é aquela cujo coração não é perfeito, mas é alguém que olha para uma vida e tem amor por ela. Se o meu coração e o seu parar um dia de sermos sensíveis a um vizinho, a um colega no trabalho, alguém na escola, que está na tua frente, que está buscando uma graça, você tem a fé para dar para ele. Essa semana eu fui surpreendido por um empresário. A gente presta serviço para o RH numa empresa em São Paulo. Nós cuidamos do processo seletivo dele. Ele disse assim: ó, psicólogo, me faz um favor. Dá uma depurada nos crentes que estão vindo fazer o processo seletivo. Eu falei: diretor, não estou entendendo. Por que depurar? É porque os crentes estão processando muito a minha empresa. Mas processando por quê? Porque o senhor não pagou? Não. Eu não sei de onde o cara arrumou tanto problema para não estar aqui. E eu sempre pago tudo certinho. Mas vamos fazer o seguinte: se tiver uns espíritas bons aí, você contrata. Eu falei: Jesus de Nazaré. O que dizer? O que a gente pensa? Um dia a pastora Denise estava pregando na igreja. Ela disse assim: se um dia a nossa igreja fosse de vidro transparente, as paredes aqui fossem transparentes, todas, e nós estivéssemos expostos, qual é a leitura que as pessoas fariam de nós? O que elas pensariam da gente? O que elas interpretariam lá de fora, olhando aqui para dentro? Talvez você fale assim: não dá para entender. E se um cego entrasse aqui, a única coisa que ele tem de estímulo é o quê? Ele não estaria vendo uma igreja tão bonita, não estaria vendo uma igreja com iluminação ou não. Ele só teria um único estímulo: o ouvir. O que ele ouviria? Qual é a leitura que ele faria? Com tanta maestria, João escreve lá no finalzinho uma carta: como é fácil amar quem nos ama. Agora, amar quem você não tem comunhão, que é tão diferente de você, você só consegue isso pela graça. O mais interessado em
abençoar você, em agraciar você, é Deus. Porque tudo que você receber, você vai receber porque você é uma pessoa abençoada. Você é bênção. Amém, queridos? Que Deus abençoe teu coração. Quero convidar você a ficar em pé. E eu vou encerrar com a última frase do pastor Billy Graham. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. A minha vida e a sua está aberta hoje para sermos uma bênção. Feche